Oi, gente! Esse era um vídeo que eu não tava planejando fazer em todos os sentidos, seja porque eu já tinha determinado pra mim que hoje não ia ter vídeo no canal, porque como vocês, acho que dá pra perceber, né, minha voz não tá boa ainda, e o que aconteceu? Na semana passada, as crianças ficaram meio ruins, assim, algum tipo de virose, resfriado, aí até o João pegou, ficou bem ruim, e eu sou normalmente a pessoa que nunca pega nada aqui em casa, assim, eu sempre fico imune, graças a Deus, assim, acho que Deus vê que, não, a mãe tem que ficar bem pra cuidar desse povo todo, e não me deixa ficar doente. Mas por conta da cirurgia, eu acredito que a minha imunidade ainda não voltou 100%, sabe? E minha imunidade, graças a Deus, é sempre muito boa. Mas aí, né, tem algumas coisas que acontecem e acaba baixando. Mas enfim. Aí eu peguei alguma coisa também, que foi direto pra minha garganta. Graças a Deus, foi uma noite que eu fiquei com a garganta, assim, bem dolorida, como há muito tempo eu não ficava, porque eu não tenho mais as amígdalas. Então, normalmente a minha garganta não me incomoda. Mas enfim. E aí o resultado foi, a dor passou, mas ficou, acho que alguma coisa aqui dentro, sabe mesmo? Tenho dias completamente sem voz, fico rouca, aí eu tô até tomando medicação, quando eu começo o dia minha voz tá melhor, mas aí conforme eu vou falando, né, vai gastando a voz, ela vai ficando pior, que foi o que aconteceu hoje já, eu fico até meio sem fôlego, como dá pra perceber. De manhã eu tava bem melhor, mas agora eu falei bastante já e a voz tá indo embora. Mas enfim, não era isso que eu queria dizer, era só que, porque eu tô assim, eu pensei, não vou nem gravar, vou economizar minha voz e não tá muito agradável de me ouvir assim, eu acho. E também porque eu, assim, a temática desse vídeo aqui não... Ela vem no meu coração agora, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, eu comecei o vídeo já com o olho meio marejado. Porque Deus tocou muito no meu coração pra gravar esse vídeo. Então, eu pensei, ok. Eu senti que eu devo sentar e gravar. Não sei onde vai levar, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Eu sei que existe algo que precisa ser dito, mas eu não sei exatamente qual vai ser o rumo desse vídeo, o quanto sentido vai fazer, mas acho que tem alguém aí do outro lado precisando ouvir, então eu vou deixar que Deus me use pra falar, seja o que for. Ontem eu tive uma experiência muito especial. Eu não sei se é assim com todas as igrejas, enfim, mas na minha igreja a gente se cuida muito, né? As pessoas cuidam muito umas das outras e nós sempre temos pessoas que nos acompanham, que a gente chama de discipuladores, ou simplesmente pessoas que têm mais experiência na vida, né? Que são mais velhas, enfim, que têm mais conhecimento, que estão há mais tempo na fé e que podem te acompanhar, te auxiliar, tirar dúvidas, te servir como um exemplo, mesmo um modelo para ser seguido. E, enfim, ontem eu encontrei com uma dessas pessoas, que é muito especial pra mim desde o início da minha caminhada, inclusive ela esteve presente no dia em que eu falei que eu aceitava Jesus, enfim. E foi uma tarde, assim, bastante intensa e foi muito especial, assim, muito difícil, mas muito especial, porque me abriu para várias coisas e me tocou de várias formas que antes eu vi que mesmo me convertendo e passando por tudo que eu passei, parecia que eram áreas do meu coração que Jesus ainda não tinha tocado, não porque ele não consegue, porque afinal dele é Jesus, ele consegue tudo, mas porque eu não tinha deixado ainda. E eu entendo que muitas pessoas aqui não compartilham da mesma fé que eu, não acreditam na mesma coisa, eu tenho uma religião diferente, portanto, não veem as coisas como eu vejo, mas, bom, aqui é o meu canal, né, eu só posso falar pra vocês daquilo que eu acredito da minha experiência, então é sobre isso. O que eu senti de falar pra vocês é muito do que eu aprendi ontem. De uma forma geral, eu não me vejo como uma pessoa com dificuldade de perdoar. Eu perdoo fácil, mas não é tudo que eu perdoo, entende? Fácil. O que eu quero dizer? Que algumas coisas eu consigo perdoar e que outras eu tenho muita dificuldade. E tem algumas coisas na minha vida que eu percebo que o perdão e o quanto eu continuo trazendo esses acontecimentos lá do passado para o presente, mantendo eles vivos, tem me impedido de evoluir na minha vida, de melhorar os relacionamentos com essas pessoas e de fato viver uma vida 100% entregue a Jesus. É difícil a gente perdoar, né? Especialmente quando a mágoa causada, a ferida, foi tão profunda, né? Algo assim que te feriu lá dentro. E não foi só uma ferida, ela também feriu coisas que tu acreditava e formas de tu ver a vida. É muito difícil perdoar quando é tão profundo assim, né? E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar. Mas a verdade é que o perdão não é só sobre a outra pessoa, é muito mais sobre a gente, né? Porque uma vez que a gente perdoa, e eu tenho aprendido isso, é um espaço que a gente libera. Enquanto a gente não perdoa a pessoa, aquilo que aconteceu, aquilo que ela nos fez, vive vivo dentro de nós. É como se ela ainda estivesse fazendo. É como se todos os dias a gente fosse ferido novamente. A gente não deixa essa dor acabar.
É quase como se a gente tivesse apegado àquilo que aconteceu. E aí eu tô pensando, falando assim, eu não vou falar detalhes pra vocês porque são coisas muito pessoais e sempre que vocês me perguntam sobre a minha família, sobre o que aconteceu e tal, gente, tem coisas que eu não falo porque tudo que é sobre mim e que eu acho ok de compartilhar, eu compartilho, mas quando envolve outras pessoas, não cabe eu falar, entende? Porque não faz sentido, assim, não cabe, né? Não cabe. Então, por isso que eu não exponho além do que é necessário, mas enfim. Então, retomando. E como a gente mantém aquela ferida viva, aquela situação, é como, de novo, né? Se a gente tivesse todos os dias sofrendo aquilo. E a gente também fica brava, porque no meu caso também foi injusto, foi uma injustiça o que me aconteceu. E eu não gosto de injustiça, eu naturalmente já sou meio justiceira, sabe? Assim, eu não gosto do que é injusto, do que é errado, eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas corretas. Então eu também tenho um senso de não, eu não posso perdoar porque foi injusto, foi errado, então essa pessoa precisa saber que foi errado. Mas até quando? Ela já sabe que foi errado. Já foi dito muitas vezes. Porque não é algo de ontem, é algo de anos. Que eu sigo carregando. E quando eu tento me tirar da equação, olhar de fora e eu olho para aquilo ali, eu consigo ver que, ok, aconteceu. Ok, foi errado, foi injusto, foi horrível. Não devia ter sido assim. Foi tudo errado. Mas já foi. Eu tenho como desfazer? Não tem. Tem como voltar atrás? Não tem. É só daqui pra frente. Só que eu não consigo ir pra frente porque eu tô vivendo lá atrás, entende? Então quando a gente não perdoa, não é sobre a pessoa, não é pra dizer pra pessoa que, ó, tá tudo bem o que tu fez, tá tudo ótimo, viu? Não teve nada errado. Não é isso. O perdão é pra gente conseguir seguir em frente sem precisar ficar revivendo para sempre aquilo que já nos aconteceu. Quando a gente perdoa alguém, não é fraqueza nossa ou admitir que a pessoa não fez nada de errado ou que ela fez não é sério, não é isso. E às vezes eu tenho essa visão do perdão. Eu entendi que é mais sobre mim o perdão do que sobre a pessoa. E hoje também, daí eu penso sobre a minha situação específica, né? Que eu não preciso dar detalhes pra conseguir dizer isso pra vocês. De que quem me feriu também estava ferido. E óbvio que isso não é uma justificativa, mas é também, se eu conseguir olhar com esses olhos de certa forma de compaixão, daí claro, na minha situação específica, né? Eu sei que existem situações, mas essa pessoa também estava sofrendo, essa pessoa estava cega, não era ela no natural dela, entende? Que se ela tivesse no natural dela, ela provavelmente não teria feito pra mim o que ela fez, entende? Então é importante que a gente também consiga enxergar mais as situações pelo que elas são de fato. E hoje, com a minha visão cristã, né, com tudo que eu acredito e que eu vivo, eu entendo que também foi falta de Deus, entende? Se aquela pessoa tivesse Deus na vida dela, não teria sido daquela maneira. Então, assim, não é fácil. Mas ontem eu consegui tirar um peso no meu coração, gente, que há tempos, há muito tempo, mais de 10 anos, tá comigo, entende? E é muito interessante porque, nossa, quantas vezes eu compartilhei aqui com vocês as travas que eu tenho, né? Ai, dificuldade com isso. E aí quando a gente para pra tentar organizar tudo, a gente percebe que às vezes os problemas que a gente tem no trabalho não são necessariamente problemas do trabalho. Essas travas, esses bloqueios que eu tenho não vêm daqui do Instagram ou porque eu recebo mensagem negativa ou algo do tipo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. São coisas da minha vida que parece que eu escolho continuar carregando e que daí me afetam em todo o resto. E aí eu vou ficando doente por dentro, sabe? Não tô com a minha Bíblia oficial, mas tenho aqui a minha primeira Bíbliazinha. E Bíblia é Bíblia, né? Nossa, toda anotada, que coisa linda. Vamos chegar aqui na passagem que essa amiga querida usou ontem pra falar sobre o perdão. Eu até falei sobre isso no Instagram hoje, mas eu sei que muitas de vocês já me acompanham por lá, então eu vou falar sobre isso pra vocês agora. É Mateus 18, nessa Bíblia, nessa versão aqui, se chama Parábola do Servo Impiedoso, né? Mateus 18, 21 até 35, pra quem quiser ler na sua Bíblia depois. Eu não vou ler toda a passagem pra vocês, porque é uma passagem longa, né? Uma parábola longa, mas basicamente conta sobre um servo que vai até o seu senhor e ele tinha uma dívida muito grande com o seu senhor. E aí, o senhor vendo, né, que ele não teria condições de pagar, enfim, teve piedade, né, do servo e o senhor perdoou a dívida dele. Então, como se não existisse mais, né, a dívida tá paga, digamos assim. E aí ele deixou o servo ir embora. Quando o servo foi embora, ele encontrou com o servo dele, né, o conservo. O servo, né, no caso, ele encontrou com o servo que ele tinha. E esse servo, ele tinha uma dívida com ele. Só que ele não perdoou a dívida do servo como ele foi perdoado. Aí ele, né, tratou mal o servo, enfim, prendeu ele e tal, porque ele precisava pagar a dívida dele. Quando o senhor, né,
grande lá descobriu essa atitude do servo, ele chamou o servo e, né, não gostou da atitude dele, obviamente, né? Por que tu não perdoou a dívida dele como eu perdoei a tua? E aí ele diz: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Eu já tinha lido essa passagem muitas vezes, mas ontem ela falou assim pra mim: Vanessa, o Senhor dessa parábola, tu vê ele como Deus. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados. Ele já perdoou e ele continua perdoando todos os nossos pecados. Quem somos nós para não perdoar alguém? Deus perdoa tudo que a gente faz. E assim, eu não sei vocês, mas eu sou pecadora. Eu erro bastante. Eu faço bastante coisa errada. Já fiz muita coisa errada. E pensar que o Senhor me perdoou por tudo isso, sem eu merecer, e aí eu tenho dificuldade de perdoar, se ele me perdoou por tudo e ele continua me perdoando, e todos os dias eu falo: Senhor, eu pequei, por favor, me perdoa. Eu te imploro, por favor, me perdoa. E ele me perdoa. E aí eu não consigo perdoar, eu não consigo oferecer para as pessoas a mesma coisa que me foi oferecida. É quase como se eu não conseguisse enxergar com humildade os meus próprios erros, os meus próprios pecados, como se eu não pecasse, né? Eu sou perfeita, então, né? Eu recebi perdão. Eu recebo perdão porque eu não posso perdoar também. Isso me tocou tanto, gente, me tocou tanto. E aí falou muito forte comigo dessa questão do perdão. E do quanto às vezes realmente a gente não percebe que ficar revivendo essas situações que nos aconteceram e não perdoar nos atrasa em toda a nossa vida. Nos impede de ser tudo que a gente poderia ser, de ter o relacionamento com Jesus que a gente gostaria de ter. Então, assim, só queria trazer pra vocês esse aprendizado que eu tive, que realmente, assim, foi muito, muito forte pra mim. E também dizer pra vocês que eu sei que esse é um vídeo um pouco diferente, né? Que não é o que eu costumo fazer, mas como é que eu posso explicar pra vocês? Desde que eu me converti, que eu me abri de verdade para Jesus, eu percebo muita coisa mudando na minha vida, nas minhas atitudes, no meu jeito de viver, de falar, de estar aqui na internet, de agir, do que eu compartilho. E eu percebo que não vem de mim, muitas vezes é um incômodo que vem. Muita gente pergunta, né, como saber que é Deus falando comigo? Eu não posso te dizer com certeza. É um sentimento, e Deus também fala com cada um da forma que ele vê que tu vai entender, né? Do jeito que ele vai falar contigo. Mas pra mim, ou é paz, e é uma paz indiscutível. É isso e pronto. Sabe? Ou é um incômodo. Não, mas uma sensação, um negócio no peito. É assim, comigo. Quando eu tenho paz, certeza absoluta, que não vem de mim, não foi algo, não pronto, é isso aqui, eu não tenho que discutir, vai ser desse jeito aqui porque é aí pronto, entendeu? Eu não consigo nem explicar, é só uma certeza absoluta, uma paz no coração de que é isso, pronto, pra mim é quando Deus me confirma. E quando tem um incômodo muito grande, uma sensação, uma agoniazinha de não é isso que tu devia estar fazendo. Para, e tu insiste, quando tu insiste no negócio dá errado, daí tu tá, né, realmente deveria ter ouvido, mas enfim. É assim que eu sinto, né? Deus tem me direcionado desde que eu me converti. E desde que eu me converti, eu percebo, inclusive a expectativa de muitas pessoas, que eu fale mais sobre Deus ou que eu aja de uma determinada maneira. E não é fácil, porque é uma questão muito sensível, de que muitas pessoas têm visões diferentes, então eu não quero causar nenhum desconforto a ninguém, ou, enfim, deixar alguém bravo comigo. Mas a verdade é que cada um tem a sua fé, e eu respeito a fé de cada um, mas essa é a minha fé, e é isso que eu acredito, então é só sobre isso que eu posso falar, onde eu quero chegar. Que Deus tem me mostrado cada vez mais que o meu papel aqui na internet não é só sobre falar de hábitos, de rotina, de maternidade em si, mas é sobre isso com Ele. Porque Ele espera isso de nós, de que a gente se cuide, de que a gente tenha bons hábitos, porque isso está na Bíblia, inclusive, né, sobre de cuidar de si, de nós sermos boas mulheres, bons maridos, boas mães, bons pais, de cuidar da nossa família, de ser família. E eu sinto que cada vez mais, e não precisa ninguém me xingar nos comentários, não é que eu só vou vir fazer vídeo aqui abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia pra vocês, não sei também, né, daqui a pouco pode ser que seja, mas eu acredito que não é sobre isso. Eu acredito que é sobre usar a minha normalidade, digamos assim, pra mostrar Jesus pra vocês. Não sei, posso estar falando besteira, mas é isso que tem no meu coração. E por que normalidade? Porque eu percebo que existe um pré-conceito acerca das pessoas que creem em Deus, que são cristãs, que são evangélicas, né? Parece que já existe uma coisa errada, ruim nessa palavra evangélico. Porque existem, né? E existe em todo lugar, de tudo, de toda religião, etc., coisas ruins, pessoas, né? Porque daí quando a gente tá falando de pessoa, ser humano é isso, né? E ser humano é falho, perfeito só Jesus. Então eu percebo que eu não sou exatamente o estereótipo,
se é que pode dizer assim. E eu percebo que, de certa forma, isso aproxima um pouco as pessoas. De que, nossa, olha, ela é uma pessoa, ela treina, ela se cuida, ela, né, e ela é cristã. Eu percebo que isso chama atenção e parece que faz as pessoas ficarem curiosas e quererem saber mais. E aí eu fico, ok, Deus, tu não me incomodou com relação ao meu treino, com relação à minha rotina, né? Eu sinto me cada vez mais impelida a falar sobre isso, mas com isso junto, entende? E aí eu tô sendo bem vulnerável aqui com vocês, gente, sem fazer a mínima ideia do que vocês estão pensando. Porque na média, e aí eu sempre, quem assiste o nosso podcast vai saber, eu sempre já sei o que vocês vão dizer aí do outro lado. É muito engraçado, eu conheço vocês, eu sei os comentários bons e os comentários ruins que vão vir. Eu consigo ouvir vocês falando. E agora eu não sei. Agora eu realmente não sei. Mas sabe quando assim, era só isso que eu precisava dizer? Eu precisava trazer isso pra vocês, essa visão, o que tá acontecendo aqui, e mostrar pra vocês que eu sou realmente imperfeita. Se é que eu nem precisava dizer isso, né? Mas eu sou muito falha, gente. Muito. Meu Deus, eu tenho tanto a melhorar, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos momentos de me ajoelhar no chão e chorar. E, Senhor, por que eu sou assim? Eu não aguento ser assim mais. Eu não quero mais ser assim. E ontem eu consegui colocar várias coisas pra fora que são muito difíceis de admitir. E, meu Deus, mais ainda na internet, mas de sentir assim que às vezes que tinha uma escuridão no meu coração, entende? E hoje eu tava falando ontem, né, que eu fecho meus olhos agora. Se eu imagino meu coração como uma sala, antes tinha uma luzinha tímida e muita sombra nessa sala, muita escuridão. E depois de ontem, de tudo que aconteceu, gente, que foi assim, ó, a minha sala tá iluminada. É uma luz forte dentro dessa sala. E eu não quero que essa luz diminua de novo, entende? Eu não quero que essa sombra tome conta. Porque quando essa sombra toma conta, a gente dói tanto. Dói tanto, tanto, tanto. E aí foi o que eu falei ontem. Eu não quero mais carregar essas dores, essas mágoas, essas... Já aconteceu. Já foi. E eu não nego que aconteceu. Mas eu não preciso carregar pra sempre comigo. E mais, eu não preciso deixar que isso defina todo o resto da minha vida. Então, independente da tua crença, se tu não acredita em nada do que eu falei aqui com relação a Jesus, mas tu chegou até aqui, tu ficou nesse vídeo até aqui, o que eu quero te dizer, então, vou te falar de forma prática e racional, que tu não tem como mudar o que aconteceu na tua vida, mas tu tem como mudar a forma que tu reage e que tu vive daqui pra frente. Os acontecimentos do teu passado não precisam definir o teu futuro. Não precisam definir quem tu é. Eu uso muito a bengala ainda, de que, porque me magoaram, então é por isso que eu faço isso, por isso que eu faço. Quase como se fosse uma desculpa, realmente, uma justificativa para comportamentos ruins que eu tenho, que não são culpa mais do que me aconteceu, já foi há muito tempo. Hoje eu escolho agir assim. E eu não quero mais ser assim. Agora, voltando pra parte cristã da vida. Quando a gente se converte, quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, a gente vira nova criatura. Quem a gente era morre pra gente se transformar em algo novo. E eu quero ser algo novo, sabe? Eu quero ser uma pessoa nova. É isso. Não sei mais, gente. Como eu falei no início, eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês. E, de novo, me assusta um pouco não conseguir ouvir os pensamentos de vocês agora. O que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Mas o meu coração é um coração como o de todos vocês. É o coração de alguém que tem suas alegrias, tem suas tristezas, tem suas falhas, tem suas qualidades e tem seus sofrimentos, suas cicatrizes. Eu sou uma pessoa normal, que busca viver de uma maneira melhor, que entendeu que sozinha não é possível e que todo dia tá sendo assim moldada, sabe? E se deixando moldar. Pra finalizar, então, eu queria dizer só mais duas coisas pra vocês. A primeira é respondendo uma dúvida que eu já falei algumas vezes, mas eu sempre gosto de trazer. Muitos de vocês me questionam sobre, Vanessa, eu quero começar a ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começar, eu tenho dificuldade, é difícil, eu não entendo. E eu te entendo, porque eu passei e passo por isso ainda. A Bíblia não é um livro como esse, que eu vou ler passando as páginas, vou sublinhar, enfim, e vou terminar, e aí depois que acabou eu vou ali na minha estante e pego outro. A Bíblia é um livro vivo, que nós vamos ler pra sempre, nós vamos sempre ler, depois terminou, ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tu não vai entender tudo, seja porque de fato tu ainda não tem o conhecimento, seja porque não é pra ti
aquilo ali que tu leu não é o momento, entende? Mas aí daqui a uns dias tu vai ler de novo a mesma passagem e tu vai ver ela de um jeito diferente como tu nunca tinha visto. Porque aquilo ali Deus tem pra ti naquele momento, entende? Então não é uma leitura que tu vai ler rápido, que tu tem que terminar. Tu pode ler uma passagem, um capítulo, um versículo, tentar entender aquilo ali, pesquisar e vai pra internet. No YouTube tem tantas pessoas muito legais que explicam a Bíblia, as passagens, tudo, sabe? Tu pode ir buscando entender cada partezinha, tu não precisa ler rápido. Então eu te recomendo, se tu quer começar, é claro que a gente tem que ler a Bíblia toda, né, porque ele tem tudo, né, todo o contexto de tudo, mas se tu tá começando agora, eu te recomendo começar pelo Novo Testamento, tá, pra tu começar com Jesus. E aí depois, tu volta lá pro início, pro começo de tudo, pra criação do mundo e assim sucessivamente. E pra finalizar de verdade agora, pra quem não entendeu esse vídeo, o Senhor me lembrou desses versículos, que foram os versículos da minha escolha por compartilhar a minha conversão, o meu processo de fé e tá aqui hoje tendo coragem de fazer esse vídeo, tá? Mateus, que é inclusive o meu livro favorito da Bíblia. Mateus 5, capítulo 5, versículo 14 a 16. Fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse versículo falou tanto comigo quando eu estava na dúvida se deveria compartilhar na internet ou não, porque eu estava com muito medo. E de fato eu recebi muita coisa negativa quando eu compartilhei a minha conversão, assim, vocês não têm noção. Mas quando ele fala, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, eu simplesmente não tinha como esconder que Jesus entrou na minha vida, entendeu? Porque é uma cidade sobre um monte, o monte é alto, tá lá em cima, e a cidade tá lá em cima do monte, não tem como tu não ver, não tem como esconder. Eu não tinha como esconder que Jesus entrou na minha vida, porque quando ele entra, ele muda tudo. Não tinha como esconder, não tinha como eu falar. Eu não posso acender uma candeia, veja uma candeia como uma vela, como um castiçal, algo do tipo, e colocar uma vasilha em cima, eu vou tapar a luz. Então eu tenho que colocá-la num lugar apropriado para que ela possa iluminar todos. Então eu não tinha como iluminar, apagar e esconder isso que estava brilhando dentro de mim. Essa luz eu precisava trazer para fora para que de alguma forma pudesse iluminar outras pessoas, e de fato aconteceu. Desde que eu compartilhei com vocês o meu testemunho, eu recebo tantas mensagens que vocês nem imaginam. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ou seja, eu mostro para vocês o que Deus tem feito na minha vida, as transformações que têm acontecido desde que Jesus entrou na minha vida, e assim vocês podem ter visão, vocês podem ver a obra de Deus, entende? E enxergar a obra de Deus na minha vida. Já que eu sou uma pessoa pública que compartilha as coisas, eu quero trazer isso porque assim como quando eu mudei os meus hábitos, eu quis trazer isso pra internet. Nossa, todo mundo precisa mudar os hábitos também, porque, meu Deus, muda a vida inteira da pessoa, vai ser muito melhor, vai ser muito feliz. A vida com Jesus, eu quero que todo mundo possa viver também. Entende? Então, é isso, gente, é isso mesmo, tá? Eu espero que especialmente o que eu falei sobre perdão, sobre seguir a sua vida apesar do que aconteceu, sirva e toque alguém aqui. Deixem os comentários de vocês, seja o que for, que eu vou ler, vou responder com carinho. Eu vou dar uma atenção especial para os comentários desse vídeo. E, de novo, um agradecimento especial por todo o carinho que vocês têm por mim, pela minha família, pelo quanto vocês apoiam o meu trabalho, me apoiam. É uma relação interessante que nós temos, né? Porque eu tô aqui falando com uma câmera, mas tô falando com quase 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. E eu não sei, é só agradecer realmente pelo carinho, porque isso aqui que eu vivo é realmente uma coisa assim que só Deus, tá? Só Deus. Um dia eu falo mais pra vocês sobre essa questão, explico mais a fundo quando eu estiver um pouco mais confortável pra falar sobre, explicar por que eu digo que a minha família é um sonho que eu nem sabia que eu tinha, o que eu nem sabia que eu podia ter. E isso aqui, o meu trabalho, é um sonho que eu não sabia que eu tinha e que eu podia ter. Obrigada por isso. Obrigada, Senhor. É isso, gente. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my